Salve galera, começando mais um episódio do nosso Incendiados Podcast e a nossa convidada de hoje, ela é pastora, já liderou dança, arte no culto e tem uma história que vai te inspirar a prosseguir. Bora? Vem com a gente nessa! É isso aí, galera. Começamos. Hoje eu tô aqui com a minha amiga, minha irmã, pastora Jocélia. Tudo bem, Jô? Tudo bem, graças a Deus. Bem? E você? Tudo bem. Foi seu dia, como foi? Tudo bem também, graças a Deus. Aí, Produtivo. galera, deixa eu falar um negócio pra vocês. Esse episódio aqui vai ser especial, vai ser sensacional. A Jô vai contar a história dela, como ela lida lá na igreja dela, como ela trabalha. Deixa eu te falar um negócio. Já comenta esse vídeo, curte, compartilha com todo mundo aí. Deixa aí o seu gostei, o seu like. Nos dê ideias aí nos comentários de assuntos que vocês querem ouvir aqui e bora. Jô, muito obrigado, é uma honra ter você aqui nessa mesa. O pastor Murilo está aqui assistindo aqui na produção aqui por trás, vai chegar a hora dele. É uma honra a gente estar aqui nessa mesa, poder conversar, trocar experiências e aprender de Jesus. Eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Jô e contasse a sua história de vida, como você conheceu Jesus. Amém. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Jocélia. Faço parte ali da igreja IEP Mundo para Cristo, de Vila Joaniza. E sou mãe, sou avó, sou mãe de 2 filhos, Guilherme, Gabriel. Sou avó de 4 crianças. E tudo isso agradeço a Deus, né? Agradeço ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida. Vou começar então falando um pouco sobre a minha conversão. Eu aceitei a Jesus, eu tinha 17 anos e foi um período assim muito difícil da minha vida. Nem sei se já pode entrar nesse assunto. Pode falar o que quiser, que você está à vontade. Ai, e foi assim um período muito difícil, né, da minha vida. Mas foi nesse período que o Senhor, Ele me chamou, né? Me chamou para o seu plano, né? Para o seu plano perfeito aí sobre a minha vida, né? Sobre a vida do meu esposo, que veio bem depois, né? Então, foi algo assim que marcou muito a minha vida. O momento que eu aceitei ao Senhor, que eu aceitei a Cristo, foi um momento assim muito especial. Porque eu estava passando por um momento muito difícil, né? Eu fiquei grávida na adolescência e sem experiência nenhuma, sem maturidade nenhuma. Fiquei grávida, né? Namorava, né? Hoje o pastor Murilo. E ele me abandonou, né? Tipo, eu fiquei grávida e ele me deixou. Então eu me sentia muito só, muito desprezada, enfim. Achava que ali o mundo tinha acabado, né? Fora todas as outras questões da minha vida, né? Familiar e tudo mais. E teve um momento assim, especificamente, né? Um momento assim, quando o Senhor, Ele me chamou. Eu tinha ido dormir na casa da minha tia Lu, né? Que agradeço também a Deus pela vida dela, porque ela me ajudou muito, tia Luciara. E eu fui dormir na casa da minha tia. Chegando lá, tava minha prima e fomos dormir ali conversando e tal. Foi exatamente, eu tava muito perdida naquele dia, eu tava muito angustiada e ali eu comecei a conversar com ela, né? Falando pra ela das minhas aflições, grávida, né? A barriguinha já crescendo, amava demais, né? Apaixonada e largada e sem previsão, né, de um futuro, como que eu ia cuidar daquela criança, enfim. Sem saber o que fazer, sem saber o que fazer e muito angustiada, envergonhada, porque eu sempre tive muita vergonha, Isso, assim, de tudo. você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 17 anos. E ali eu conversei com ela e eu expus pra ela tudo que eu sentia, todo o meu medo, todo o pavor que eu tinha, como que eu ia criar uma criança, meu Deus, como que eu ia sustentar sozinha e tal, e com vergonha do meu pai, com vergonha da minha mãe.
aquela questão toda e eu expus ali para ela. E aí fomos dormimos, amanheceu o dia, fomos tomar café. Quando a gente foi tomar café, chegou um rapaz, não vou me recordar o nome dele, chegou esse rapaz na casa da minha tia, que ele tinha vindo aí de uma vigília, enfim, ele estava já aí buscando a Deus durante a noite e ele chegou lá. Eu cheguei, entrei na cozinha, ele estava tomando suco e de repente me lembro assim como hoje, né? Ele olhou assim pra mim, aí ele afastou assim o copo e eu entrei, acho que até com o rosto inchado de tanto chorar, porque eu só vivia chorando na minha vida. E ele chegou e ele levantou e ele olhou pra mim e o Senhor começou a usar a vida dele. Eu não entendia, né? Nunca tinha visto aquilo assim tão próximo de mim, né? E o Senhor começou a usar a vida dele e a falar para ele ia falar para mim, né? Que ele estava contemplando o meu sofrimento, as minhas lágrimas e as minhas dúvidas e as minhas tristezas. Ele estava pegando, né? Ali para ele, porque ele já tinha levado todas as minhas dores e que ele tinha um plano. E ele começou a falar comigo assim, né? Em profecia, usou aquele rapaz e eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha visto. Nem conhecia não conhecia o rapaz, já tinha assim um pouco de ver o mover de Deus através da vida da minha tia. Sim, sua tia era cristã. Isso mas nunca comigo, assim, né? E ali ele falou, e por fim, o Senhor falou que estava me chamando, estava enxugando as minhas lágrimas e que eu acreditasse, porque o Senhor tinha um plano sobre a vida daquele que eu amava. Ele falou desse jeito, que ele tinha um plano sobre a vida daquele homem que eu amava, né? E por amor a mim, o Senhor estava guardando a vida dele. E ali eu me senti assim, meu Deus, tão acolhida, tão especial, tipo, meu Deus, quem sou eu? Né? Eu falava assim, meu Deus, eu pecadora, né? Tipo assim, eu nem casei, eu tô grávida. E mesmo assim o Senhor olhou para mim assim com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. E no meio, né, de toda aquela tribulação, de toda aquela tristeza, eu aceitei, eu levantei. Aí teve uma hora que o rapaz falou, olha, você aceita Jesus no seu coração? Eu levantei assim as duas mãos e eu aceitei a Jesus ali naquele momento, e a partir daquele momento eu tive assim a minha vida realmente mudada e transformada. A situação era a mesma, eu ainda estava passando pelas mesmas aflições, pelas mesmas tristezas, né, e tudo, período muito difícil da minha vida, ainda estava passando na situação, mas com um olhar diferente. Sim. Então eu já sabia que ali tinha um ser, né, um pai tão amoroso que ele estava cuidando de mim. Então eu entreguei tudo. Eu entreguei tudo e até hoje, tipo assim, eu nunca me esqueço disso, eu nunca vou me esquecer disso. Não é por meu mérito, nem honra minha, eu não sou boa, eu não tenho mérito, eu não tenho honra nenhuma nisso. Toda honra, toda glória para o Senhor. Mas eu nunca, assim, na minha vida de cristã, desde os meus 17 anos até hoje, semana que vem eu completo 46 anos, e nunca pensei em sair da presença do Senhor. Glória a Deus. Nunca pensei assim, tipo, não, o Senhor não me vê, não me enxerga, isso aqui não tá bom. Não, sempre permaneci ali, né, dentro da vontade de Deus e com muito amor, e nunca nem passou assim pela minha mente, não, eu não quero mais saber disso, eu quero viver a minha vida, agora já tive meu filho, agora eu posso curtir. Foi só um momento da minha vida, não. Foi algo que eu peguei assim pra mim e eu tenho certeza disso, que o Senhor, Ele me chamou. Glória a Deus, um detalhe importante que você falou é que você estava numa situação ruim, complicada, e quando você entendeu quem era Jesus e creu nele, aceitou ele, a situação continuou a mesma. Sim. Porém você tinha uma esperança, algo para olhar. E a vida cristã é justamente isso, né? Porque a gente, como ser humano, tende a achar que quando a gente vai crer em Jesus, tudo vai mudar, tudo vai ser perfeito. Mas, na verdade, não, né? Porque a diferença é que ele vai nos amparar, né? Isso. A diferença é que no meio das nossas aflições, ele vai estar com a gente. E é isso que a Bíblia promete, né? Isso, com certeza. A Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflições. E
O bom de ter aflições é que a gente sabe que a gente está sendo guardado por Deus, por Jesus. E já fica de exemplo para a galera que está assistindo aí, porque se você está passando por algo difícil, assim como a Jo passou, assim como nós passamos, nós que somos imperfeitos, nós que somos falhos, nós acreditamos em um que não é, em um que é perfeito. E é por isso que nós suportamos tudo. A gente viu esse exemplo próximo da gente nessa pandemia que teve agora há pouco tempo, né? Que o mundo estava completamente louco, enlouquecido, com medo terrível, e a igreja estava de pé. De pé ali, firme e com medo, sim. A gente estava com medo, mas a gente sabia que por trás daquele medo ainda existia um Deus. Que mesmo que tudo acontecesse de errado, a gente ainda tinha uma esperança. Sim. E essa é a vida cristã. Eu queria te perguntar como foi para você o início da caminhada. Por quê? Por que eu quero fazer essa pergunta? Porque você falou que você mergulhou. A galera vem aqui também e fala que mergulhou. E eu não mergulhei. Sim. Quando eu conheci a Jesus a primeira vez. Eu tive uma dificuldade de compreensão. Eu criei em Jesus, estava lá na igreja, mas não era aquele negócio firme. Eu estava ali porque Deus me guardou e me guardou ali, me deixou ali, mas eu não tinha uma compreensão clara a ponto de falar, eu quero fazer parte disso, eu quero amar Jesus mais. E demorou um tempo para eu entender isso. E isso gerou em mim algumas dificuldades de caminhada na igreja, de entrar em ministérios, em trabalhar de verdade. Como é que você começou a fazer isso, a trabalhar mesmo dentro da igreja, a se aprofundar na Bíblia, na palavra? Qual foi o primeiro trabalho que você conheceu, aprendeu na igreja? Como é que foi isso? É que assim, era tudo muito intenso para mim, né? O começo, a caminhada era muito intenso porque eu queria muito conhecer mais. Assim, no começo da caminhada, naquele primeiro amor, né, que a gente sente, a gente quer ir, tipo... Quer aprender tudo de uma vez só, mas a gente não consegue. Porque realmente é com o tempo, né? É uma compreensão que vai vindo aos poucos, um amadurecimento, né, para as nossas vidas. Mas para mim, assim, foi uma caminhada muito boa, muito gostosa. E eu fui muito forjada, como eu posso dizer assim, eu acho que eu posso dizer assim, pelo fogo mesmo, porque, tipo, eu procurava estar com pessoas de oração. Então, assim, eu queria estar orando, eu queria estar conectada com o Senhor, isso através da oração. Então, tinha uma oração no lar, eu ia. Tinha uma oração no monte, eu ia até quando, né, o Senhor foi permitindo assim, né, até porque eu estava com a barriguinha já grande, e depois que eu ganhei o Guilherme melhorou, porque aí eu já podia deixar um pouquinho com minha mãe, e aí eu já ia, né, nessa caminhada. Então foi mais através de pessoas assim, mais velhas mesmo, né, da igreja, e que eu acompanhava indo para as orações. Então, eram pessoas simples, não era assim como hoje, né? Mas eram pessoas simples que falavam ali do amor de Deus, da sua simplicidade. Pessoas que amavam a Deus. Isso, e que dava pra gente entender, mulheres assim fantásticas que oravam. E foi assim nessa questão. Não tinha assim uma questão de entrar em grupo, de fazer parte de um ministério agora. Não, eu tinha que pôr a minha vida, né? Eu tinha que compreender tudo aquilo que estava passando pela minha vida, né? E só depois que eu fui indo para a igreja e aos poucos foi vindo as oportunidades, né? De estar no grupo das irmãs, depois de ser uma secretária, depois de cooperar, né? Esse tipo de serviço assim. Sim. Mas enquanto, bem no início mesmo, a minha caminhada era essa, era tipo oração. Eu tinha que estar orando, ali estar conectada. Essa igreja que você conheceu Jesus, era aqui em São Paulo? Não, na Bahia. Na Bahia. Na Bahia. Lembra o nome da igreja? Bahia. Olha, eu aceitei na cozinha da casa da minha tia, né? Essa é a igreja, então? Essa era a igreja, foi ali na cozinha ali da casa da minha tia. E depois eu comecei com ela, né? Ela sempre congregou na igreja Cenáculo da Fé, que é uma igreja, né, assim simples, mas com muitos homens e mulheres de Deus. Então eu comecei basicamente a minha caminhada ali
né, com eles. Aí depois de passado algum tempo, eu comecei a congregar, porque a minha mãe foi também, eu comecei a acompanhar ela, porque foi assim, eu aceitei a Jesus, aí depois veio a minha irmã, aí depois veio um primo que chama George, isso, aí depois veio a minha mãe, e foi indo todo mundo. Então quando a minha mãe foi para uma igreja Batista Nova Aliança, que ficava num bairro ali, não me lembro bem, acho que era Califórnia, não me lembro bem. E então eu já comecei com a minha mãe, então eu fiquei lá até praticamente fechar a igreja, porque fechou, o pastor foi embora, e depois eu sempre ia com a minha tia, sempre ia na assembleia, e até que eu vim para São Paulo. Uma coisa que você falou que é bem importante é que você caminhava com a galera que amava Deus, né? Sim. Isso é um negócio que a gente tem que tomar bastante cuidado. A gente que é cristão, você que é cristão e está assistindo, é o seguinte: você conheceu a Jesus agora, você é novo, está aprendendo tudo. Se você não andar com pessoas que amam mais a Jesus do que você, que querem mais a Jesus do que você se perde. E andar com a galera que não quer nada com nada não te leva para lugar algum. O menino que veio aqui, a gente falou com ele aqui, ele falou justamente isso: eu não ando com galera que não tem compromisso com Deus, que não quer, porque isso não traz nada de benefício pra gente. Então, procurar andar com pessoas que querem mais a Deus do que a gente, sempre vai fazer com que a gente se aproxime mais de Deus e sustente a cada dia mais, né? Isso é muito importante, muito importante. Não só na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, mas em tudo, assim, no seu crescimento, a gente precisa muito observar isso. É aquele ditado, né? Diga quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? É verdade pura, né? Porque as pessoas, pelo menos quem olha de fora, e às vezes quem tá dentro mesmo, é justamente aquilo que você é. Aquilo que quem você anda te leva na onde você é. Eu sei que hoje você trabalha como pastora, ministério pastoral, você e seu marido Murilo. Sim. Só que não foi sempre assim, né? Não. Teve toda uma caminhada antes, você falou que começou a trabalhar aí com serviços mais internos da igreja, mas já começou a se relacionar mais profundamente com... E eu creio que você foi se apaixonando por Jesus a cada dia mais. Sim. Porque é sempre assim, né? Parece que é um amor infinito, né? Você vai conhecendo a ele, você vai percebendo que, ele sempre tem muito mais para acontecer. E uma coisa que você colocar aqui, você liderava a dança, né? Isso. E fez dança. A dança, ela é, assim como a música, ela é uma arte, né? E expressar um louvor a Deus através da arte é algo bonito, né? Maravilhoso. A gente faz bastante isso com a música, né? E a dança se envolve nisso. Como que é isso para você? Como que é isso para você conseguir adorar a Deus através da dança, ministrando louvores com dança? E também já fala um pouquinho também do relacionamento que você tem com a galera que tá junto com você nessa parte. Olha, é algo assim... Depois da palavra, né? Porque a palavra, ela é tudo. A palavra, ela se renova todo dia nos nossos corações e ela é linda, né? Então, assim, eu sinto muito a presença de Deus lendo a palavra, né? Ouvindo a palavra também, mas a questão da dança foi algo que o Senhor trouxe muito forte, né, nas nossas vidas. Começou pela minha irmã, lá no finalzinho de 99, mais ou menos. Isso, ano de 99, lá, finalzinho já de 99, a minha irmã veio da Bahia e tinha uma pessoa que orava muito, né, sobre isso, que era a pastora Ieda. Ela não era pastora ainda, né? Mas a nossa querida pastora Ieda, ela orou muito por isso. Eu não sei, eu não me lembro de onde que ela viu o grupo de dança, de coreografia, porque era coreografia, né? Deus me livre de chamar grupo de dança dentro da igreja. Que é a mesma coisa, né? Só não pode chamar de dança. Só não pode chamar. Não podia, né? Agora a gente já tem essa liberdade, mas já era grupo de gestos, né? Então a minha irmã, a Paty, veio da Bahia, lá de Salvador, e aí ela trouxe com ela aí, porque lá já tinha todo esse movimento e tal, e eu entrei assim junto com ela. Ela começou a me mostrar, me lembro como hoje, ela trouxe umas folhinhas assim com as posições né, que as meninas tinham que estar e tal, e agora que não tinha menina, né, era só eu e ela, então não tinha assim um grupo. E era muito estranho para as meninas que ouviam isso aqui na nossa igreja, né.
né, os nossos pastores, eles aceitaram, eles acolheram, né, essa ideia, acharam muito bonito, mas sempre tinha aquela, né, resistência, assim. E daí a gente foi falando com uma menina, outra menina, enfim, montamos o grupo e apresentamos, né? E naquele momento foi algo assim muito especial. Muito especial, era novidade, todo mundo, né, via, nossa, que coisa linda, tão sincronizadinho, tão bonitinho, aí já colocava as bequinhas brancas e foi algo assim que foi muito, muito forte na minha vida, porque eu ainda, eu falei um pouco, né, de como eu aceitei a Jesus, como ele me acolheu, como ele, né, me guardou, como ele esteve comigo em todo o tempo. Mas ainda nesse período que começou, né, a dança e tudo, eu ainda estava passando por grandes dificuldades, né, por causa do meu esposo, que ainda não era convertido, eu tinha que caminhar só, né, e fora todas as coisas que aconteciam, porque era muito, muito difícil, era muito complicado mesmo. Mas eu mergulhei ali, porque tudo que eu fazia era assim, eu tinha que fazer, assim, vamos dizer, bem feito, né? Então, assim, quando a minha irmã trouxe, a gente foi lá e montou o grupo e eu não tinha coordenação para nada, eu não sabia de nada e acompanhava ela e as meninas foram chegando e cada gesto, cada movimento era algo diferente, era algo especial, né? Era pessoas que aceitaram, muitas pessoas que aceitaram a Cristo através, né, dessa arte, né, dessa ferramenta que o Senhor trouxe. E o tempo foi passando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente foi amadurecendo mais, né? foi aprimorando. Então, era a palavra, a gente sempre se baseava ali na palavra para não ter sensualidade, para não ter nada dessas coisas assim, né? Porque a gente já vinha de pessoas que não aceitavam, então por algumas vezes também o grupo estava preparado para apresentar, não podia apresentar, porque alguém chegava e falava, olha, se as meninas apresentar hoje, eu vou pegar minha família e eu vou embora da igreja. E aí a pastora Jaci, com muito carinho, né, chegava e falava, olha, hoje não dá para apresentar e tal, dá para deixar para outro dia. Acatávamos ali, respeitávamos, e enfim, o Senhor foi trabalhando, nos deu liberdade, e é algo assim, para mim, muito, muito bom, é profundo, assim, a gente pega um louvor e ali a gente encaixa, né, tudo direitinho, e aí o Senhor, ele vai falando com a gente, vai nos movendo, nos movimentando e vai trazendo algo assim novo. Às vezes é algo que a gente compartilha, né, com a igreja, às vezes não, às vezes no nosso secreto mesmo ali, entra assim, muitas vezes eu entrava no quarto, fechava a porta, colocava um louvor e ali o Senhor movimentava e eu era curada, eu era restaurada, né? Eu tinha uma nova visão, algo novo acontecia comigo e foi assim. E as meninas também que passaram nesse longo, né, desse tempo aí, quase 23 anos, né? Esse grupo. Qual o nome né? do grupo? Diante do Trono. Diante do Trono. 23 anos de Vila Joaniza. Eu sou a única hoje, né, que participo desse grupo. Do grupo original. Do entendi, a única início. do original. Achei que ela falou só a única que tá Não, no grupo. Eu falei, então não é não, mais grupo, não. é só ela. Não. Então, do grupo original, eu ainda continuo, né? Ainda assim, pelejando, mas cada dia sentindo a presença de Deus assim, de uma maneira muito especial. Tem todas as dificuldades, lógico, né? Até falo para as meninas que fazem parte de grupo de dança, de grupo de gestos, hoje é grupo de dança mesmo, que não desista, né? Sempre tem ali na sua consciência, na sua mente, que tudo que você tem que fazer é para o reino mesmo, é para adorar a Deus, agradar a Deus, né? E buscar sempre o propósito de ganhar almas também através disso, né? Usar a ferramenta, né? Usar essa ferramenta também para ganhar almas para o Senhor, para acrescentar no reino de Deus e orar para que toda vaidade, para que tudo, né, caia por terra em nome de Jesus. E hoje a gente tem o grupo, hoje quem é a líder é a minha nora, Elizabeth, né? Tem 1 ano que eu passei para ela, orei muito, né, para poder passar o grupo para ela, e o Senhor confirmou. Hoje ela dirige esse grupo, né, graças a Deus,
com excelência, né? Até mais do que eu. E sou muito grata a Deus pela vida de cada uma delas, pela vida de cada uma das meninas que já passou, né? Tem meninas também que o Senhor já recolheu, que já foi para a glória, né? Que hoje não estão mais com a gente, meninas que saíram, que hoje são pastoras, são líderes, né? E continuo assim, amando a Deus aí de uma maneira muito especial. É legal, né? Você falou da dança, né? Que vocês se preparavam, né? Bíblia, oração, tudo com um propósito e um contexto, uma preparação mesmo, né? E você falou da galera que dança nas igrejas também. Eu acho que esse é o principal cuidado que a galera tem que tomar e eu acho que isso é o que gera mais problema com o pessoal que dança. Que é o quê? Assim como a música, assim como o cantar ou fazer qualquer coisa, tem que ter a base, né? Sim. Baseada biblicamente naquilo que você está fazendo e um contexto preparado para a pessoa entender. Tem uma galera que faz esse tipo de coisa que eles não preparam a igreja para o pessoal que está para entender aquilo que está acontecendo. E a gente vê que tem outras apresentações que não, que o pessoal ministra no meio da dança, que colocariam, a pessoa vem aí, coloca um versículo, aí antes até de lançar vem um versículo aí, então tudo ali expressa ali uma adoração através da dança, mas antes a igreja é edificada através daquilo. Então acho que esse cuidado de contextualizar é uma coisa que funciona muito bem em todas as coisas e na dança também, né? Então eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar sempre. Todo mundo que prega, o que canta, o que dança, o que expressa arte de alguma outra forma, ele tomar esse cuidado para saber se o público que está vendo aquilo ali está entendendo, né? Tá entendendo, né? Porque se não entender, não adianta nada. Não adianta, Mas é muito legal, é bom ver que disso traz as pessoas, agrupa as pessoas, a gente vê que daí sai líderes, sai pastores, sai pessoas que aprenderam de Jesus e amam Jesus, e isso é maravilhoso. Você falou que nesse tempo ainda o seu marido não era cristão. Sim. E você ainda orava muito por ele. E como foi para você conseguir fazer isso, conseguir associar essas coisas e também a perseverança, né? Porque é um trabalho de perseverança, de acreditar. Porque lá no começo você recebeu uma promessa de Jesus, de Deus, que falaria que ele tinha um propósito lá com ele. E como é que foi para você passar por todos esses momentos, entendendo que existia um propósito e como foi? Conta como foi pra gente. Chorando muito. Ai, eu chorava muito aos pés do Senhor, assim, eu chorava, eu orava, porque tinha momentos que eu tava muito assim, firme, acreditando ali, mas tinha momentos também que vinha aquela tristeza, assim, vinha, meu Deus, não que eu duvidava daquilo que o Senhor tinha falado, mas eu duvidava da pessoa, né, porque tem o querer também, né, do outro e tal, e às vezes isso me confundia um pouco, mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas que oraram por mim, muitas pessoas que me ouviram, né, muitas pessoas que ministraram a palavra para mim. Então, isso me ajudou bastante. E eu fui aprendendo que, assim, não era pela minha força, não era pelo meu falar, né? Mas era, assim, pelo meu exemplo. Então, o que eu buscava? Eu buscava fazer tudo da melhor forma possível dentro da casa do Senhor, também dentro da minha casa, para que ele começasse a enxergar isso, para que ele visse, né, como que era bom caminhar com o Senhor. Né, eu quis mostrar esse amor para ele, né, às vezes mesmo quando eu queria quebrar tudo dentro de casa, né, mas não, eu sempre mostrava, tipo, o amor, aquele amor que o Senhor me resgatou, eu sempre tentei passar. Então eu tipo que, como que eu posso explicar, tipo meio que eu dividia, né, aquela situação triste que eu ainda estava passando, mas eu acreditava, né, em oração, e eu mergulhava nas coisas do Senhor, porque era aquilo que me trazia conforto, era aquilo que me trazia fé, esperança, né? Era aquele trabalhar, aquele servir na casa do Senhor, era que me ajudava, né? Me fortalecia. A continuar, né? A continuar, né? A acreditar. E foi isso, foi o próprio Senhor mesmo que me sustentou ali. E qual né? conselho que você dá para essas mulheres que estão passando por isso? Até para alguns homens também. Qual conselho que você dá para essa galera agora, hoje, tá assistindo esse vídeo, pode estar passando por isso, e você que passou, você tem propriedade em falar o que essa galera deve fazer? Olha, não desistir.
nunca vou chegar. E por mais difícil que seja a situação, lógico, né? Não vou falar para você, né, que vive uma situação difícil se você é agredida, né? Esse tipo de situação não, né? Tem que ter um posicionamento, né? Mas todas as outras questões, assim, eu posso falar com propriedade, tipo, ser desprezada, ser humilhada, tipo, meu esposo, ele tinha outras mulheres na rua, né? Então, assim, eu ficava só em casa, muitas vezes faltava o que comer, o que vestir, o que calçar, né? E eram várias coisas assim que eu poderia ter jogado tudo pra cima, né? Mas eu acreditei e não desisti. Hoje parece até loucura, né? Porque mulheres que trabalham, né? Mulheres fortes, aí, independentes no meio cristão mesmo, né? Não vai querer passar por isso, é muito difícil, né? Vai ser mais fácil desistir mesmo e andar só e, né? Melhor, tipo, partir para outra do que realmente acreditar e tentar consertar aquilo que já tá ali, né? E eu sempre acreditei em Deus e falo para você, se você tá passando por isso, não desista da sua família, não desista do seu casamento, ore a Deus com firmeza, acredite, né? Porque o Senhor, ele chamou a família, né? Então eu olhava para os meus filhos, eu já tinha os meus filhos, e eu olhava para eles e eu queria o melhor, eu queria que eles crescessem, né? Em um lar saudável, em um lar cristão, em um lar que demonstrasse todo o amor do Senhor. E, lógico, tem várias coisas, né? A gente passa por várias dificuldades, não é um mar de rosas, não, mas é algo que é novo, é algo que o Senhor, ele nos dá força, ele nos faz crescer, né? E eu acreditei nessa promessa e não desista, seja o que for, ore a Deus, procure pessoas que possam te ajudar, pessoas que você confia. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar e aí a gente vai passando pelas situações e as situações vai piorando porque a gente não sabe, né, geralmente aí com pouca idade a gente não sabe, né, como lidar. Mas procure pessoas que confia, conversa, fala, ore, né, busque a Deus e não desista da sua família, jamais. Né, lute ali até o último momento, porque Deus tem plano com a família. E a pergunta que não quer calar, né, que é a pergunta que provavelmente a galera tá se fazendo aí em casa, é que por que um cristão suporta tantas coisas? Por que o cristão se sujeita a passar por tais coisas? E a resposta é que existe algo maior em jogo. Sim. Existe uma coisa maior, existe uma promessa maior. E você lutou por isso porque você tinha uma promessa. Sim. E a gente luta como cristão porque a gente tem uma promessa maior, uma promessa do céu. João descreve em Apocalipse lá que Deus mostra para ele um rio. Ele mostrou um rio de águas vivas, né? E aquele rio brilhava como um cristal, né? Uhum. E do outro lado, isso aí ele vai olhando e vai descrevendo aquilo ali, como que são os detalhes daquela cidade. Uhum. E a gente olha assim, às vezes vai numa cidade, nossa, a gente vai viajar, nossa, que cidade bonita, que cidade maravilhosa, sim, que lindo, Porto de Galinhas, Pernambuco top lá, né? Tem lugar na Bahia bonito. Aí você fala assim, é lindo, aí você começa a ver a cidade descrita em Apocalipse, você fala, não chega nem perto disso aqui. Imagina. As ruas são de ouro, o ouro não tem tão pouco valor, não vale nada, que é o chão. É o chão. Então, os bens materiais já não fazem mais sentido lá, mas essa cidade é maravilhosa, existe uma promessa que a gente vai estar lá. E quando a galera olha e fala assim, por que essa galera se sujeita? O que esses caras sentiram? O que eles viram que fazem eles acreditar? É essa promessa. Porque o que está em jogo é muito maior, sabe? Sim. Porque a gente às vezes passa por situações no mundo, a gente fica triste sim, a gente fica irritado sim, só que o que nos sustenta a passar por tudo isso é essa promessa. Eu faço sempre essa comparação com a galera que está perto de mim aí, né? Que por que não vale a pena a gente não se apegar com Deus? Porque por mais que a gente viva muito nessa terra, uma hora a gente vai morrer, uma hora isso vai acabar. A galera que vive mais aí é 120,
a mulher mais velha do mundo aí, acho que 120 e poucos anos, mas ela morre também. Entendeu? Então ela morre e uma hora isso acaba. Só que depois disso existe uma eternidade. Sim. E uma eternidade ela não tem fim. Não acaba nunca. E aí a gente vai trocar os nossos, por mais que seja viva bem, 120 anos aí de vida, ou a gente vai viver uma eternidade aos pés de Jesus. Sim. E depois de tudo isso que ele mostra a cidade, ele fala, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais luto, lá não haverá mais nada disso. Sim. E acreditar que um lugar onde não existirá mais isso, faz a gente suportar esse tempo aqui. Sim. Porque a Bíblia chama isso de leve e momentânea tribulação. Isso é, quando você vê um escritor escrevendo isso, quão pesado é, porque o que aqueles caras passaram, o que a gente vive hoje não é praticamente nada. E ele fala, isso aqui é uma leve e momentânea tribulação. E é isso, é a promessa que a gente tem, que faz a gente se mover e aprender mais Jesus. Sim. E ela tá descrevendo aqui o marido dela, galera. Você tá falando, rapaz, que homem horrível. Ele vai vir aqui para confirmar essa história aí, vocês vão conhecer o pastor Murilo, completamente mudado, completamente diferente, e você vai entender o poder da oração, o poder da persistência e dos frutos que isso pode causar e está causando aqui. Você que está assistindo e está pegando a experiência da pastora Jo aqui, é porque ela passou por tudo isso. Talvez se ela não tivesse passado, ela não poderia estar ajudando vocês hoje aqui. E como foi, Jo? Você está na igreja já fazia dança, já liderava aí a arte, seu marido conhece a Jesus. Primeiro vai falar disso, como é que foi quando o Murilo creu em Jesus, aceitou Jesus, como que foi o seu sentimento nesse momento? Olha... Desmaiou, né? Não! Foi um sentimento assim, muito... Eu acho que foi um sentimento meio que... Nossa, não tô acreditando. Depois de... Não foram tantos anos, né? Depois de 7 anos, meu Deus, eu olhei assim e as irmãs glorificando. Nossa, Jô, seu marido. E eu fiquei meio assim, estado de... meu Deus, né? Chegou, duvidando, meu pai. Né? Tipo assim, não posso acreditar que chegou, né? Mas chegou. E ali ele aceitou a Jesus naquele dia. A igreja... Você conhece a nossa igreja, né? Hoje é a parte de cima. A galera que tá acompanhando a gente aí é a mesma famosa igreja que a galera vem aqui e fala, daquela igrejinha que tinha as colunas, pastor Silvio contou, que aceitou Jesus lá. Isso. É a mesma igreja, essa igreja é famosa. Galera. É famosa, olha, uma bênção. E então era a parte de baixo, né? E ele foi indo uma vez, 2 vezes, eu sei que ele aceitou. E foi algo assim, nossa, precioso, assim, maravilhoso. Naquele momento que eu vi ele lá na frente, orando e tudo, que foi uma experiência linda para ele, que ele vai contar aí, né, para vocês depois, eu fiquei meio, meu Deus, não, chegou. Ai, Senhor, meu Deus. E aí foi uma bênção, foi lindo, né, o que o Senhor fez na vida dele. Eu já pude perceber, né, a mudança que foi vindo, assim, ajuda, eu não posso jamais vou esquecer de toda a ajuda que o pastor Silvio ia lá em casa, orava junto com os irmãos e ajudou muito ele. E ele foi assim, o Senhor foi trabalhando na vida dele, trabalhando, né? Coisas foram acontecendo, ele foi se aprofundando também, né? Assim, na palavra, na oração, e o Senhor fez a obra na vida do cabra, aí, né, pra glória de Deus, assim. Aí vieram outros desafios, né, no decorrer da caminhada, mas aí eu já tinha meu esposo ao meu lado, né. Caminhando junto, me ajudando, tinha coisas que ele não sabia, aí eu tentava, né, ajudar, ensinar, e aí foi indo, e o Senhor foi trabalhando, ele foi dando lugar, e o Senhor foi trabalhando na vida dele, e toda aquela, algo assim que eu posso, né, testemunhar, testificar, porque fica aquelas marcas, né, dentro da gente, assim, mulher é fogo, né, e por tanta coisa que eu passei, assim, que eu sofri, ficaram muitas dores dentro de mim, eu sentia vários conflitos, assim,
internos mesmo, né? Que hoje você pode dizer que era depressão, né? Hoje, se fosse hoje... Hoje tem o nome, né? Tem o nome, né? Que Não tinha o nome. era ansiedade, depressão, essas coisas assim, vamos dizer, né? Mas era aquele sentimento que ficava dentro de mim, aquelas marcas, aquelas coisas assim. E eu, em particular, eu fui orando ao Senhor, né? Eu já orava pela vida dele, já para o fortalecimento dele, né? Para a glória de Deus. E, em contrapartida, nunca cheguei e falei isso compartilhei com ninguém, né? Para poder me ajudar. Mas ali eu fui orando, pedindo ao Espírito Santo de Deus que me desse confiança. A gente perde a confiança e tudo, né? A confiança que eu quero dizer como mulher, né? Porque ele me traía, né? Todas essas coisas assim. Então foi criando aquelas marcas assim. E aí eu fui orando, pedindo ao Senhor. Teve uma vez também que marcou assim muito, né? Quando eu tava nesse período triste aí da minha vida, né? Que eu tava com o Guilherme, eu tinha ganhado o Gabriel, era bebezinho, e eu tinha o Guilherme. E só tinha um copo de leite, a medida de um copo de leite, de uma mamadeira. E o Gil, ele foi dormir pedindo aquele leite. Mas eu não podia dar, porque se eu desse... Não tinha o outro. Não, o outro eu amamentava. Ah, sim. Se eu desse aquele leite pra ele, no outro dia de manhã ele não ia ter o leite pra tomar, né? Então aquilo, ele foi dormir chorando porque ele queria, né? Ele tava com fome, ele queria. E eu não podia dar. E o pai não tava, tipo, pra suprir nada, vamos dizer assim, né? E eu tinha aquele leite ainda porque a minha mãe me ajudou. Porque a minha mãe estava comigo quando eu ganhei o Gabriel. Então, aquilo foi uma coisa que foi assim uma luta muito grande dentro de mim, né? Porque já não era era tipo assim, eu vi o meu filho naquele jeito. E ele foi dormir chorando bem baixinho, pedindo leite, mas eu tinha que guardar para o outro dia, porque eu sabia que ele ia, né, ter que tomar no outro dia. E isso foi uma luta muito grande assim dentro de mim, porque aquilo me causava dor. E aí eu fui orando, Senhor, limpa, Pai, limpa. Eu quero esquecer, Senhor. O Senhor vai fechar essa obra na minha vida quando o Senhor tirar isso da minha mente, que eu jogar tudo no mar do esquecimento, esquecer tudo e realmente ser uma nova pessoa. Eu sendo psicóloga comigo mesmo, né? Orando, terapeuta, fazendo o tratamento comigo mesmo. E olha, o Senhor limpou, o Senhor tirou tudo aquilo dentro de mim. Hoje eu olho toda aquela situação e eu vejo como experiência e eu me alegro demais no Senhor. Demais, eu me alegro no Senhor. E tenho consciência que eu não era coitadinha, não tem nada disso de ser boazinha, coitadinha, sofredora, não. Era o plano que o Senhor tinha e eu tinha que passar por isso. Então eu sou grata a Deus por isso, né? Hoje os meus filhos cresceram, trabalham, o Senhor tem abençoado, né, grandemente, não tem deixado faltar nada. Então por isso hoje eu sou grata ao Senhor e Ele limpou tudo aquilo. Então a gente pôde caminhar juntos, né, como um casal cristão mesmo, porque eu não tinha mais essas mágoas dentro de mim. O Senhor limpou, né? Então, por isso que eu digo que nada é impossível para o Senhor, né? Nada, não importa o que a gente passe, assim, se você crer verdadeiramente, mergulhar, o Senhor, Ele limpa, Ele tira tudo. E Ele faz tudo novo. Ó, que coisa linda! E depois de tudo isso, vocês caminharam juntos, aí ficaram os dois ali firmes. E hoje vocês lideram essa igreja famosa que a gente falou aqui. Hoje os dois são o casal de pastores ali dessa igreja. Eu queria que você contasse como foi para vocês chegar até o ministério pastoral e depois de um aprendizado ali há algum tempo, né, vocês assumirem uma igreja e começarem a fazer esse trabalho de cuidar de pessoas, de conselho, que o pastor dá muito conselho, né? Como é que foi essa história, né? Porque você contou toda essa história, vocês começaram a caminhar, beleza, agora vocês são pastores. Isso. Aí chegou, né? Assim, eu vejo muito o que o Senhor falou, né? Para a vida do pastor Murilo, queria se cumprir, né? Que ele seria né, um pastor, né? De ovelhas, que ele cuidaria do rebanho, o Senhor daria um rebanho para ele. E se cumpriu, né? Sou grata a Deus pelo que o Senhor me incluiu, né, nesse plano, nesse projeto, porque eu sempre busquei demais, assim, oração, né, amar as vidas, entender porque o Senhor Jesus,
veio e ele amou tanto a humanidade, ele amou tanto ao mundo, né? Que eu jamais vou compreender isso, mas ser um pouquinho, né, parecida com ele. Então eu sempre pedi muito pro Senhor que eu amasse muitas vidas assim, né? E aí chegou esse momento, já tivemos assim alguns desafios, né? Tem 2 anos, né? Que o pastor Murilo assumiu, né? Com a saída do nosso bispo Francisco, nossa pastora Jaci, que foram pessoas assim maravilhosas, abençoadoras. Até quando o nosso bispo ele brigava com a gente, naquele momento a gente não entendia, mas depois vinha um amor imenso aí do Senhor, né, através das broncas dele, a gente aprendeu muito. Sou muito grata a Deus pela vida deles e por tudo que ele nos ensinou e por toda a força que deu para nunca desistir. E é o plano, assim, é o plano, né, do Senhor sobre a vida dele, né, de cuidar. A gente ainda tá aí, né, como que eu posso, acho que eu posso dizer assim, meio que, né, engateando nesse sentido. É o começo do trabalho, né, tem muitos desafios, passamos por alguns desafios, né, acertamos, erramos, né, mas o Senhor, ele tem nos dado, né, estratégia, tem falado muito com a vida do pastor Murilo, né, tem reforçado as suas promessas, e a gente tá aí caminhando no propósito mesmo de amar as vidas, né, de ganhar almas pro reino. Tem um ponto de vocês que não sei se é mais fácil ou mais difícil, né, mas falou que os outros pastores saíram, então vocês pegaram uma igreja pronta, né, uma igreja ali. Eu não sei se isso é mais fácil ou mais difícil, né, porque você já tinha ali uma galera e vocês entraram e começaram a cuidar desse povo. Então, eu pensava que ia ser mais fácil. É mais difícil. É mais difícil no sentido assim, a nossa igreja ela é uma bênção, assim, as mulheres, os homens, eles são muito amorosos, assim, né? Os nossos pastores sempre demonstrou muito isso, então a gente acabou aprendendo, né? Então, assim, são pessoas, assim, maravilhosas, que são muito amorosos, assim, lógico, cada um com o seu pensamento, né? E aí a gente vive hoje, né? As pessoas que já estão acostumadas, né, com o andar da igreja, né? Tipo, as coisas práticas da igreja, assim, e ali é confortável para eles, né? Então eles gostam assim. E aí já tem aqueles outros que sempre falam assim, poderia mudar, poderia fazer assim, poderia, né, fazer diferente e tal, e por tal caminho. E aí entra um pouquinho de conflito, porque a gente ora ao Senhor, né? E a gente sempre ouve aquilo que o Senhor quer. Tipo, não tem essa, tipo, tá sofrendo, tá lá gemendo, mas se o Senhor não nos direcionar para isso, a gente não vai fazer. E se Deus quiser que mude. Se não quiser que mude, não muda, né? Vai ter um momento para que isso aconteça. E eu acredito que essa mudança que às vezes algumas pessoas querem, né, e querem que aconteça, ainda nesses 2 anos não chegou. Porque a gente tem que respeitar todos, né? E também respeitar aqui o momento do Senhor, né? O momento do Senhor para que haja algum tipo de mudança. O que vai sempre permanecer, que isso é no meu coração, no coração do pastor Murilo, e o que a gente aprendeu, o que o nosso ministério ensina. Sempre tudo vai ser baseado na palavra de Deus. Sempre. É o mapa, o guia. É o nosso qualquer guia. Mudança ou não mudança, aí, sempre vai estar aqui. Então, se a gente tiver que caminhar dessa maneira, a gente vai caminhar. Mas sempre ali na presença de Deus. Então, o maior desafio são as mentes mesmo. Porque o grande problema é que às vezes a pessoa que quer a mudança ou que não quer a mudança, ela não quer se basear na Bíblia. Sim. Aí ela quer uma mudança por causa dela mesma. Sim. Porque ela gosta ou porque ela não gosta. E aí fica complicado, né? Porque, não, beleza, eu entendo o que você quer, mas a Bíblia diz isso. Sim. Então é uma questão de levar as pessoas a uma maturidade, né? Isso é difícil demais, né? Porque quando Jesus estipulou os ministérios lá, o pastor, o mestre, o evangelista, isso aí, em Efésios, né? Ele falou que aquele trabalho era até que todos alcançassem a maturidade, o conhecimento pleno de quem é Jesus, estatura de varão perfeito lá. Então, o trabalho pastoral é até que todos alcancem essa maturidade, de entender
meu, o que que é bíblico, o que não é, o que que eu tô fazendo aqui. Isso é difícil demais. É difícil. Por qualquer líder, seja pastor ou líder de jovens ou de qualquer outra coisa, o trabalho dele é levar as pessoas à maturidade. Sim. É o trabalho ministerial de fazer com que... E isso é complicado, porque às vezes as pessoas não querem ser maduras. Elas não querem, e isso é... Eu não sei se é o seu maior desafio, o maior problema, mas na maioria é. Mas é o que tem que ser feito por todo crente. Sim. Que ele alcance o pleno conhecimento da fé em Jesus. Quando esse tempo chegar, aí a gente pode morar no céu. Quando a galera estiver madura, a gente pode completar a caminhada. Então a gente sabe que esse é um desafio, mas eu queria que você falasse também qual que é a maior, como eu posso dizer, alegria de liderar pessoas, de cuidar de pessoas, qual que é a coisa que mais motiva, qual que é a coisa que mais traz amor ao coração, orgulho, de você ver pessoas se erguendo, pessoas conhecendo a Jesus. Pra você, qual é essa alegria? Olha, eu esqueço de todos os outros problemas, né? Tipo assim, quando eu penso nisso, deixa eu tentar demonstrar para você, assim, como que eu sinto. Eu faço ainda parte do grupo de louvor da igreja, né? Certo. E ali a gente se prepara, né, para estar louvando a Deus, assim. E aí eu vejo os irmãos, pode ser poucos, pode ser muito, pode ser dia de Santa Ceia, e eu fico assim, observando o rosto de cada irmão, assim, adorando ao Senhor. E tem aqueles, assim, a maioria daqueles irmãos que adoram ao Senhor ali com gratidão, sabe, com amor, né, recebendo, assim, a palavra do Senhor. E eu fico assim observando e aquilo enche assim o meu coração de muita alegria, né, de ver os irmãos que querem, né, se achegar, a conhecer a Deus, né, a adorar, levantar suas mãos, dizer assim, olha, eu tô aqui apesar de toda situação, de toda dificuldade, né, e eu acho que isso alegra muito o meu coração, né, de ver os irmãos assim buscando, né, dessa maneira. É algo que o Senhor, ele é maravilhoso, né? Então é algo que mexe muito comigo nesse sentido, né? E ver também, né, pessoas que muitas vezes estão tristes e desmotivadas, né? E aí chega na igreja ali, vai se arrastando, e aí o Senhor usa um pastor, outro pastor, né, na palavra ali, e aquela pessoa depois vem, te abraça e fala, hoje eu cheguei assim desmotivado, mas a palavra do Senhor veio no meu coração, trouxe renovo, trouxe alegria, né, e isso é muito gratificante, né, mas eu sei também que o Senhor, ele quer mais, a gente tem que se colocar na posição de mais, né, de ganhar as almas mesmo, né, desses irmãos, como você falou, né, deles quererem também, né, somar junto com os pastores, com os líderes, né, para poder estar ganhando a sua casa, a sua família, mostrando esse amor. Realmente trabalhar mesmo, né, para Jesus na obra. Isso, trabalhar mesmo na obra, porque é chegado o momento, né, as pessoas muitas vezes estão se esquecendo disso, né, as pessoas estão no seu... Muitas vezes só vivendo ali no seu momento, no seu mundozinho, né? É trabalho, é faculdade, é isso, é aquilo, eu vou para a igreja e se der, se não der, tudo bem. É porque eu tenho que cuidar da minha família, né? Sim, a gente tem sim que cuidar da nossa família, nosso ministério, gente, começa dentro do nosso lar, a gente tem sim que orar, pegar nas mãos, orar, né, direcionar ali, mas há um propósito nisso, a gente não pode guardar isso pra gente só, né, a gente também tem que ser abençoador de outras vidas, né, a gente tem que ter, da mesma forma que eu oro pelo meu filho, hoje eu tenho um filho, né, meu filho mais novo, ele está afastado dos caminhos do Senhor, e eu oro pela vida dele, da mesma forma que eu oro pela vida dele, com intensidade, com amor, né, com aquele sentimento, muitas vezes até de aflição,
É o que eu peço que o Senhor coloque no meu coração para que eu ore pelo filho da minha irmã, pelo filho do outro, né, pelo vizinho. Meu Deus, que eu ore com essa mesma intensidade, com esse mesmo amor, né, assim como Jesus ele fez por nós, né? E é isso, é gratificante ver os irmãozinhos. Eu acho que o grande problema do crente brasileiro, não só brasileiro, mas mundial, é que eles acham que o trabalho, igual você falou, para ajudar os pastores. A maioria da galera tem esse pensamento de que só trabalha é a galera da liderança, só os pastores, só os líderes. E a grande verdade é que a missão e a pregação e o trabalho na obra de Deus é para todos. Para todos, é o chamado para todos. O chamado é para todos. O mandamento de pregar o evangelho é para todos. E a galera, ela é muito acomodada. Sim. Eles vão para a igreja como ouvintes. Sim. Eles vão para a igreja para assistir o pastor pregar. Eu vou lá porque eu quero escutar uma palavra todo domingo. E ele vai lá e ele não se posiciona como tal. E isso é ruim para todo mundo. Para ele, para o mundo que está doido por salvação e não tem quem pregue. Né? O mundo que está doido para ser salvo ali e não tem um cara para... E Jesus fala disso, né? Que são poucos, né? Sim. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Por quê? Porque a galera não está querendo pregar. Então, e isso sobrecarrega o cara que quer trabalhar, sobrecarrega os pastores. A gente vê pastores fazendo várias funções e o cara aparece na igreja de domingo. Meu pastor, ele me alertou muito sobre isso. Que ele falou que no começo da caminhada dele, ele sofria muito, porque ele queria fazer tudo e muitas coisas e ele acabava fazendo aquilo sozinho e sobrecarregava ele. E ele fala pra mim, você faz, mas faz aquilo que tá ao seu alcance. E a galera que quer te dar ideias, que quer ir com você, manda ela fazer. Sim. Porque a galera vem, joga a ideia lá e tá bom, agora você faz. Você acaba ficando com o trabalho. Então, a igreja, o povo precisa entender que é um trabalho urgente a ser feito por eles. Sim. Não só pelos pastores. E isso aí já é um recado, uma exclamação, um grito para a igreja que, bora trabalhar, bora fazer alguma coisa, porque isso não é um mandamento para os pastores. Quando Jesus falou, vão por todo mundo e pregar o evangelho, não está falando com os pastores, está falando com os discípulos. Se você é discípulo de Jesus, você tem que fazer isso. Pronto, acabou. Não tem escolha. Não tem, não é só falar ali, né, que você ama, né, mas começar assim a pôr, porque essas vidas, né, elas são importantes, né, para o reino, né? São muito, independente de cargo, né? Não, é importante, né, o seu servir. E é chegado o momento, sim, né? Aprendemos muito nesses dias, fizemos um curso ali na igreja Assembleia de Deus, né? Promessas do pastor César, né? César Ferreira, assim, nossa, amo demais a vida deles, ali dele, da sua esposa, da sua família, e foi algo muito, muito bom, sabe? Para as nossas vidas, para entender, né, essa questão dos poucos ceifeiros, como que a gente tem que orar, tem que buscar isso, né, dentro das igrejas, né, não desprezar ninguém. Às vezes tem aquela pessoa ali que às vezes você pensa que tá no seu cantinho, vamos, né? Não dá nada, a pessoa tá ali e tal, mas investir também naquela vida, orar por aquela vida, trazer aquela vida ali pra perto, instruir né? Que ela tem que trabalhar, né? Isso. Porque tem lugares também que as pessoas não são ensinadas a isso, né? Isso. Você é membro e pronto, acabou. Não. Todos têm a importância de trabalhar no reino do Senhor, né? E não se acomodar. Querer sempre mais. Jô, pra gente finalizar, eu queria que você desse um conselho no fundo da alma aí pros pastores, pra galera que tá começando, pra galera que não só pastoreia, mas lidera também, trabalha com pessoas aí, pessoas que querem mais de Deus, pessoas que querem trabalhar. Um conselho, na verdade, como eu posso dizer, uma chamada ou talvez uma convocação para a obra. O que você fala para essa galera que quer Jesus e às vezes tem medo ou algo do tipo? Olha, uma palavra que nesses 2 anos eu ouvi bastante, que está ali no livro de Josué, capítulo 1,
Acho que é isso, capítulo 1, porque às vezes eu não decoro muito. Para que a gente venha a ser forte e corajoso. Forte e corajoso, não desistir, né? Não desistir, não achar que o seu chamado é em vão. É prosseguir, é caminhar, é entender muitas coisas assim, é saber que a gente tem que ter humildade, que a gente tem que se entregar mesmo, né, a esse chamado aí do Senhor. E haverá momentos, sim, que você vai pensar em desistir, em achar que não é para você, achar que as críticas é pesada demais, né? Mas confia no Senhor. Em primeiro lugar, saber quem você é em Cristo, né? Saber quem você é, confiar no Senhor e caminhar, seguir em frente, não desistir. Porque a gente tem que olhar além, né? Não é o pessoal, né? Muitas vezes não é o pessoal, né? Nesses 2 anos aí de caminhada assim, né, pastoral, qual o Senhor nos colocou, eu senti várias coisas já, né? Tipo, rejeição, desprezo, né? Mesmo estando no lugar de pessoas abençoadas, maravilhosas, que nos acolheu, né, que ficaram ali com a gente, mas teve momentos, né, então não foi a igreja, né, foi um momento, uma pessoa, outra pessoa, porque não concorda com aquilo que você pensa e às vezes você também não entende, então às vezes você se torna um pouco pesado, angustiante e você pensa, não, peraí, mas isso aqui não é pra mim, não. Seja forte, seja corajoso, determinado, creia no Senhor, siga em frente, porque é o Senhor, sim, né, que nos chamou, que nos levantou, né, para essa boa obra, e somos gratos ao Senhor por causa disso, né, e por isso, e por tudo que Ele faz por nós. Tudo. Glória a Deus, Jô. Obrigado por esse momento, por essa conversa, por ter nos dado a honra, né, de conversar com você, de ouvir a sua história. Obrigado, viu? Eu que agradeço muito a vida de vocês, amo demais a vida de vocês, tenho um carinho assim imenso, tô muito nervosa ainda, né, mas espero que eu possa ter ajudado, né, Com certeza. que outras vidas, né, venham ser edificadas aí através, né, desse pequeno testemunho aí. E sou muito grata pela vida de vocês. Agradeço por essa oportunidade também. Amém, obrigado. Eu quero finalizar, galera, lendo para vocês Josué, que a pastora Ju citou. Josué 1,5 diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá o povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Galera, amém. A minha você, palavra. essa aqui, ó, você que está assistindo esse vídeo aqui, essa palavra, da mesma maneira que chegou até Josué, o mesmo Deus, o mesmo Senhor que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está com você. E você que está assistindo esse vídeo, você ajudará a galera a chegar até a terra prometida, que é o céu, que está prometido para nós. Muito obrigado e lembre-se sempre, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Um abraço.